Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui no canal, a pedidos, né? Muito obrigado por você que está nos apoiando, siga-nos mesmo e tem muito vídeo aqui, bastante vídeo sobre ensino bíblico, pregações e a nossa hashtag chamada Sinais de Apocalipse, onde eu fico acompanhando, né, essas coisas que ocorrem no mundo e que são sinais aqui e acolá do governo do anticristo, que vai também ser um dos sinais da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja e para o governo de Cristo sobre os seus filhos, sobre os seus escolhidos, sobre aqueles que optam por ele. Amém? Hoje eu quero falar sobre finados. Hoje, dia 2 de novembro de 2021, nós estamos aqui falando do dia de finados, né? Anualmente, nessa data, é comemorado no Brasil finados, né? E quero deixar bem claro que não há nenhum pecado em lembrar das pessoas que já estão mortas, até porque a própria Bíblia Sagrada aborda essa questão de maneira muito didática, né? Ensinando de que para os mortos salvos em Cristo Jesus há uma promessa de ressurreição e, infelizmente, aos perdidos, a promessa é de condenação eterna, conforme a palavra de Deus. Então, é claro que nada nos impede de sentir saudade de um ente querido que se foi, né? Eu, por exemplo, no meu caso, meu pai já se foi, outras pessoas da minha família já se foram, alguns amigos já se foram, né? E isso é um sentimento absolutamente humano e louvável até, honrado mesmo, tá? Há uma passagem bíblica no Antigo Testamento, em Salmo 146, de 2 a 4, que é uma explicativa, né, muito importante, e é importante também a gente reproduzir, né? Louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos, né? Então aqui percebemos a clareza de que após a morte física, o espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta ao pó de onde ele veio também, né? Lá em Gênesis está claro que Deus pega um pedaço de barro e dele faz, né, um ser humano, né, com as próprias mãos. E a Bíblia diz que o nome dele é Adão, que significa terra, né? Terra vermelha. Então, isso também acaba confirmando, né, um outro texto bíblico que está em Eclesiastes 12, verso 7, que diz: e o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quem dá o espírito é Deus pelo sopro, né? A Bíblia diz em Gênesis que Deus soprou naquele boneco de terra, e a Bíblia é muito clara dizer que ele passou a ser uma alma vivente. Então Deus soprou nele o sopro da vida. Então Jesus também falou disso, né, ao declarar uma parábola chamada de o Lázaro e o rico. Ele esclarece que esse ponto, né, de vida depois da morte, enfim. Quando o rico em sofrimento pede para que mandem alguém pregar para os seus parentes, e aí o próprio Cristo, cuja palavra é autêntica, né? Toda palavra que é dada por Cristo, ela é autenticada. Afirma que eles tinham os profetas e as escrituras para mostrar-lhes a verdade. E Jesus contou sobre a situação dos mortos no Evangelho de Lucas 16, do verso 19 até o verso 31. Nessa parte bíblica, destacamos 4 ensinos de Jesus, que são muito importantes. Primeiro, que é a consciência após a morte. Existe sofrimento e existe bem-estar. Não existe comunicação de mortos com os vivos. E a situação dos mortos não permite mais mudança. Então, é isso que a gente depreende lendo esse texto. Vou repetir, Lucas 16, 19 a 31, a famosa parábola de Lázaro e do rico. Lázaro era
uma pessoa muito pobre que comia das migalhas, né? Os cães vinham lamber suas feridas, diz a Bíblia, e ele morreu também o rico foi enterrado com pompa, e depois Jesus conta que Lázaro estava do lado do bem-estar e ele estava do lado do sofrimento, e ele pede, ele vê Lázaro de longe e diz, havia um abismo entre eles, né? Manda uma gota de água para eu aplacar o meu sofrimento. E aí Jesus então dá essa palavra definitiva, quem está do lado de lá não pode vir para o lado de cá, quem está do lado de cá não pode ir para o lado de lá. Então uma decisão é tomada agora pela sua consciência. E o importante é que nessa parábola Jesus então diz que a consciência das pessoas estão de um lado ou do outro, porque o rico vê Lázaro e reconhece Lázaro, né? E chama Lázaro. Então, mesmo ele estando do lado de lá, ele conseguiu perceber quem era Lázaro, que era aquele, né, que pedia as migalhas da mesa. Muito bem, então, isso deixa claro para nós que cada qual ficará no lugar da sua escolha em vida. Então, o momento de escolher é agora. Ou você escolhe a morte ou você escolhe a vida eterna, né? Os que morrem no Senhor gozarão de felicidade eterna. Apocalipse 14, 13 vai falar disso. E os que escolheram viver fora do propósito de Deus, que escolheram o caminho largo, né? Mateus 7, 13 e 14, irão para o lugar de tormento conscientemente, de onde jamais poderão sair. Então, aquela história de que haverá um jeitinho brasileiro, né? De que no final Deus vai perdoar, esquece, isso é conversa de Satanás. Aproveite enquanto você pode. Portanto, a Bíblia fala apenas de 2 lugares, céu e inferno, que é chamado de lago de fogo e enxofre, né? Jesus ensinou a existência de apenas 2 lugares. Falou do céu em João 14, 2 e 3 e falou do inferno em Mateus 25, 41. Então ele falou só de 2 lugares. Não tem terceira via, não tem purgatório, tem nada disso. Você invencionou isso fora da Bíblia. E o escrito da parte inicial do versículo 27, do capítulo 27 do livro dos Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, indo depois disso para o juízo. Então, não tem morte, volta, vai, volta, vai, volta. Senão nós teríamos que crucificar Cristo todas as vezes que uma pessoa voltasse de volta aqui para a Terra. Então, a reencarnação cai aqui. Bom, estando claro então de que não é possível interferir na vida após a morte, pois depois disso vem o juízo. E nesse caso, seria inútil orar por alguém que esteja morto, porque a sua oração não terá nenhum efeito espiritual e nem prático para a vida daquela pessoa que já morreu, tá? Então, finados para os evangélicos é um dia de celebrar a vida eterna em Cristo Jesus, porque a morte para nós que cremos em Jesus não é um fim, nem significa perda, mas é ganhar a vida eterna. Jesus afirmou que no céu não haverá nem choro, nem dor, nem pranto, nem lágrimas, mas uma vida sem sofrimentos e como um marco da vitória que o próprio Jesus promoveu e gerou na cruz, no seu sacrifício do Calvário, no Gólgota, e através da sua própria ressurreição, né, ao terceiro dia. Cristo, ele mesmo, nos deixou uma mensagem muito explícita em Mateus 8, verso 22. Ele diz assim: Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos, porque o seu legado de destino é: eu sou o pão da vida. Quem comer e beber de mim jamais terá fome e sede. E acrescentou a este legado uma promessa maravilhosa no Evangelho de João 14, versos 1 até o verso 4. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, porque ele estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse: eu vou subir
e vou preparar um lugar nele. Observe bem esse detalhe. Vou preparar um lugar em mim mesmo para todos vós que permanecedes em mim e credes em mim. Então o segredo é crer em Jesus, ficar com ele. Não tem problema nenhum você, sentir saudade, você lembrar dos seus mortos, das pessoas que tiveram influência na tua vida, passaram pela tua vida. Não tem pecado nenhum nisso, não. Agora, é inútil você ficar orando por eles, porque você não vai mudar mais nada. Se eles estão em Cristo, eles estiveram em Cristo, estão em Cristo, eles estão num lugar chamado paraíso. Se eles não estão em Cristo, não estiveram em Cristo, rejeitaram a pedra rejeitada que é Jesus, que é a pedra angular, que é a rocha eterna, infelizmente o lugar deles já está reservado e é o tormento eterno, conforme aquele rico estava. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ter aprendido um pouco mais sobre esse tempo, essa questão relacionada com essa festa chamada, essa comemoração, esse feriado chamado Finados. Que Deus te abençoe e que você esteja conosco em mais um ensino bíblico dentro em breve aqui no nosso canal. Grande abraço!